Boa noite. Faringite, hepatite, bronquite e tantas outras doenças. A língua portuguesa ensina que o sufixo -ite indica inflamação. Mas o que é uma inflamação? Qual a diferença entre um processo inflamatório e uma infecção? Asma, lúpus e febre do Mediterrâneo. Estas doenças não terminam com ite, mas também são inflamatórias. E o tratamento? Será que todas elas são curáveis? Os anti-inflamatórios são a única saída? O Opinião Pernambuco de hoje discute as doenças inflamatórias. São nossos convidados. Geraldo Amorim, clínico, nefrologista com foco em envelhecimento saudável. Zelina Barbosa, reumatologista infantil do IMIP. E também Ana Carla Moura, imunologista do IMIP. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Bem-vindo, bem-vindas hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Eu quero começar com o senhor, doutor Geraldo, justamente entendendo essa diferença entre inflamação e infecção. Vamos explicar para quem está em casa o que é uma coisa e o que é outra. A infecção ela é um processo inflamatório, mas onde o organismo direciona uma tentativa de combater um agente infeccioso, seja uma bactéria, um vírus ou um fungo. E o processo inflamatório, ele é um processo onde o corpo tenta reparar alguma parte do seu corpo que está sofrendo alguma lesão, que pode ser desde um corte, um trauma, ao próprio processo infeccioso. Inflamação sempre vai vir acompanhada de dor. Sempre que a gente fala em um processo inflamatório, obrigatoriamente tem dor também relacionada, doutora Zelina? Geralmente sim, né? Porque a inflamação, o próprio processo inflamatório, ele causa dor. Sim. Né? Mas não necessariamente uma dor insuportável. Pode ser uma dor pequena, mas geralmente é doloroso. Ou pode, dependendo do limiar de dor, até nem sentir dor, nem referir dor. Normalmente, quando é uma inflamação aguda, ela é mais dolorosa? Tende a ser mais dolorosa do Sim. que uma inflamação crônica. A inflamação crônica tende a ser, geralmente, menos dolorosa. E qual a diferença de inflamação aguda para crônica, doutora Ana Carla? Na verdade, né, como o Geraldo estava comentando, né, geralmente a inflamação aguda é aquele momento inicial. Então, se você leva um corte, se você passa por um abscesso, isso é uma inflamação aguda, uma resposta inflamatória aguda. Geralmente, inflamação crônica, existem várias formas de a gente pensar na inflamação crônica, né? Seja dentro das doenças infecciosas, seja nas doenças autoinflamatórias, seja nas doenças alérgicas. Então, na verdade, de inflamação crônica pressupõe que a gente tem uma série de substâncias que a gente chama de células da imunidade, as citocinas, algumas células que são importantes e que fazem essa resposta inflamatória. A gente tem alguns padrões de resposta de inflamação aguda e a gente tem alguns padrões de resposta de citocinas de células que estão envolvidas na inflamação crônica. Você perguntou um pouco da dor, né? O que é que caracteriza em relação a isso? Eu acho que uma das coisas de inflamação também muitas vezes é lembrar de febre, não só dor. Né? Como também da inflamação a gente pode ter febre envolvido. Não é obrigatório em todos os pacientes com doenças autoinflamatórias, mas é outra característica, a maioria, boa parte chegar nas doenças autoinflamatórias, que já é uma outra tipo, né, de doença inflamatória. Agora, outra coisa, doutor Geraldo, um processo pode começar agudo e ficar crônico? Existe essa possibilidade? Com certeza, como as colegas falaram, o processo agudo é aquele que todo mundo vê, porque tem o calor, tem aquela hiperemia, tem aquela dor local. O que é hiperemia? É o vermelhão. Certo. Todo mundo vê que está vermelho, que está doendo e que está inchado. Certo. E que geralmente você perde um pouco da função daquele local. Se for numa mão, você não consegue fechar a mão porque tem uma inflamação aguda. Então, como a doutora falou ali, é o momento inicial do processo inflamatório agudo. Se o corpo consegue resolver aquilo com o tempo, a inflamação vai embora. Se aquilo persiste por algum motivo, aí ela se torna crônica e aquele processo inflamatório que no início era bem exuberante, que você vê, aquilo se aquieta, mas aquilo persiste. É a chamada inflamação crônica que pode durar meses, anos e ter momentos de exacerbação.
Sim. Por exemplo, na minha colega aqui, que é reumatologista, essa exacerbação pode ser um inchaço articulado de uma artrite reumatoide, sim, de um lúpus. Então, aquela doença ela está existindo, o paciente não está vendo, mas a inflamação crônica está ali num processo contínuo dentro do corpo dele. E aí não tem dor nesses casos, né? Em geral não, mas tem as exacerbações que, sim, agudizam, aí você volta a ter, certo, dor, calor, o vermelhão e a dor. E os próprios agentes infecciosos, eles, sim, podem ser inicialmente envolvidos na inflamação aguda, mas vão fazer parte, às vezes, da exacerbação na inflamação crônica. Uhum. Então, alguns pacientes, por exemplo, um paciente asmático, sim, que ele começa inicialmente tem inflamação aguda, vai evoluir uma doença inflamatória crônica, mas quando resfria, ele faz uma crise de asma, ele exacerba aquela doença. Não obrigatoriamente você tem um gatilho envolvido. Então, por isso que muitas vezes se confunde um pouco essa questão do que é infecção e do que é inflamação. Uhum. Porque podem estar as duas juntas, é isso? Sim. Pode ter infecção com inflamação. Até o início de uma asma, na verdade, um paciente se tornar asmático, muitas vezes ele tem um componente da atopia, né, aquela questão genética, predisposição genética, aquela história familiar, mas às vezes é um vírus, uma infecção viral precoce nos primeiros anos de vida que vai fazer como um gatilho que vai, digamos assim, ligar aquela resposta inflamatória. E aí o paciente passa a ter uma resposta inflamatória crônica. Agora, doutora Zelina, é diferente o processo inflamatório no adulto, na criança? É mais perigoso quando ele é na criança ou não? Não tem diferença o processo inflamatório no adulto ou na criança, né? Aí vai depender da causa do processo inflamatório, né? Então, pode ser tão grave na criança e tão grave no adulto. Não é diferente. Não faz diferença. Não faz diferença, não. E outra coisa, doutor Geraldo, e como é que a gente vai detectar essa inflamação? Eu sei que existem as inflamatórias, autoinflamatórias, que a gente vai chegar já nelas, e aí o processo agudo. O que é que o médico, na hora que a gente chega no consultório, ele pode pedir de exame para saber se aquele é um processo crônico ou agudo? Que exames ou que exame clínico ele pode fazer para entender isso? Um exemplo bem prático, assim, quando você está com suspeita de uma infecção, que é um tipo de inflamação. Sim. A doutora falou ali uma pneumonia ou um processo viral que o paciente suspeita que existe aquele processo infeccioso. Aí você vai lançar a mão de exames, como um hemograma, para ver se o leucograma, que é uma sinalização do sistema imune dele, tem se alterado, se ele subiu demais ou se ele caiu demais. Acho que é o exame mais comum que as pessoas utilizam, ou a gente na parte médica. Existem outros marcadores, por exemplo, como o PCR, a proteína C, ultrassensível, para ver se esse processo está exacerbado. São marcadores de inflamação e que podem também ajudar no rastreio de uma infecção. Então, PCR, leucograma, por exemplo, seria o básico que a gente utiliza no dia a dia para rastrear um processo inflamatório e ou infeccioso. Sim. Mas se você está falando de outras doenças inflamatórias, na seara da reumatologia da minha amiga ou da alergologia, você pode lançar mão de outros exames, como, por exemplo, fator antinuclear, complemento, ferritina, VHS, que são outros marcadores que podem sinalizar uma cronificação. Certo. Exames de sangue. Certo. Exames de sangue. A gente pode dizer que a inflamação também é uma resposta do nosso sistema imunológico, doutora Ana Carla? Sim, sim. Como é que está relacionado imunologia e inflamação? Vamos tentar entender. Totalmente imbricado. Na verdade, inflamação aguda, né, ou inflamação crônica, você tem uma ativação do sistema imune. Em geral, a resposta inflamatória ela é muito relacionada ao que a gente chama de imunidade inata. Sim. Então, aquela imunidade que já nasce com o indivíduo, não tem participação tanto dos anticorpos. Quando a gente fala dos anticorpos, a gente lembra, né, de linfócito B, lembra de outras células como os linfócitos T. Então, em geral, a inflamação envolve proteínas de fase aguda, envolve citocinas, então envolve uma série de substâncias que estão relacionadas... Então você já nasceu com aquela imunidade ou não para isso, é isso? Exato. Você, na verdade, o sistema imune de uma forma bem didática, bem simples, né? A gente tem uma imunidade inata, pelo próprio termo está falando, né? Aquele que já vem próprio do indivíduo. E temos a imunidade adaptativa, que envolve o linfócito T e o linfócito B, essencialmente, que são aqueles responsáveis para gerar memória, produção de anticorpos, que isso é muito comum, por exemplo, quando a gente recebe vacina. A gente vacina um paciente, então a gente vai induzir aquele sistema imunológico para gerar uma resposta de proteção, de memória e de produção de anticorpo. Isso não acontece na imunidade inata. Por isso que a resposta inflamatória está relacionada a isso. Então, para cada momento, você leva um corte, aquele momento gera aquela resposta, você cicatriza e aquilo ali, depois se acontecer isso, aquilo ali volta a acontecer novamente. A inflamação crônica já é um pouco
diferente, porque você vai começar a ter uma interface de outras células. Então, a imunidade está extremamente implicada a isso, né? O sistema imune, ele não é só para a defesa das infecções, mas ele é também para a tolerância, é para a gente poder ter essa interface com o ambiente, né, com os processos infecciosos e também se proteger dessas respostas inflamatórias. Na verdade, a inflamação é uma defesa do organismo, né? Sim. É uma coisa boa. Sim. Seria para Sim. ser boa, para, né, você ter uma infecção. A inflamação é quem faz você se livrar da infecção. Mas, às vezes, a inflamação, ela não vem só como defesa, ela vem como um erro da imunidade, né, Ana? Quando ela pode dizer que é um erro da imunidade. Quando ela tem uma hiperinflamação, quando está Sim. hiperinflamado, digamos assim, não é o ideal. Né? Acho que tudo é um equilíbrio, né? Você tem um equilíbrio. Então, o sistema imune ele pode perder essa tolerância, né? Por exemplo. O que é que faz ele perder essa tolerância? Vários fatores estão implicados, né? Certo. A gente sabe que hoje, por exemplo, né, a gente falando já, a nossa microbiota intestinal, né, a nossa chamada flora intestinal, ela tem um papel primordial na regulação da nossa imunidade. Desde os primórdios do nosso nascimento. Por exemplo, o bebê nascer de parto normal, a gente sabe que é importante para adquirir as bactérias da vagina da mãe e ter um momento inicial de bactérias para o corpo dele que vão gerar o primeiro momento de tolerância. A amamentação também é importante para gerar tolerância nesse bebê. Outras substâncias, vitamina D, ômega 3, são substâncias que no momento do seu nascimento, se estiverem presentes com parto normal, amamentação, eles vão fazer com que o seu corpo reconheça o que é seu, o que é próprio. Sim. E a sua imunidade atua dentro do que a gente está falando aqui, de uma tolerância. Se você perde essa tolerância, por exemplo, por uma flora intestinal, uma microbiota desregulada por vários fatores, sedentarismo, alimentação ruim, excesso de estresse, e esse reconhecimento ele perde por algum motivo, aí você pode ter, por exemplo, o aparecimento de doenças autoimunes. Sim. Né? Pode ter exacerbações de asma e outras doenças inflamatórias relacionadas ao trato respiratório. Os próprios agentes infecciosos também. Sim, também vão colaborar vão para colaborar isso. para essa quebra de tolerância. Existem vários fatores, né? Esses fatores, como Geraldo citou, né? Essa questão da dieta, do exercício, tudo isso, o estresse, tudo são fatores, digamos, pró-inflamatórios. Então, contato com a natureza, atividades ao ar livre, seriam fatores até, digamos assim, Até isso para vai diminuir contar. essa resposta inflamatória. São Exatamente. protetores. E quando é que a gente tem que procurar um reumatologista infantil? Porque eu acho que a reumatologia é uma área, eu tenho essa impressão, me corrija se eu estiver enganada, é uma área que pouca gente sabe o que é que faz o médico reumatologista. Qual é a especialidade, assim, o que é que ele trata exatamente, doutora Zelina? O reumatologista trata as doenças reumatológicas, né? Sim. Que são as doenças autoimunes, Certo. né? Que é diferente das doenças alérgicas e que é diferente das doenças autoinflamatórias, né? São grupos de doenças, todas inflamatórias, mas grupos diferentes. Qual a de doença. diferença básica entre elas? Na doença autoimune, você tem uma autoimunidade Certo. presente, né? Então, o sistema imune tem anticorpos presentes, uma autoimunidade. Você produz anticorpos contra elementos próprios do seu organismo. E na doença autoinflamatória, não tem esses autoanticorpos. Então, a pessoa tem inflamação sem ter a presença de autoanticorpos. E as doenças alérgicas, Ana pode falar um pouco melhor. Antes de passar para ela, me fale só o nome de algumas doenças autoinflamatórias, porque elas são tão pouco conhecidas, né? As doenças autoinflamatórias, aliás, o grupo de doenças autoinflamatórias são doenças novas, né? Sim. Tem, 20 anos, 20 e poucos anos. Muito né? novas, né? Inclusive, a maioria delas nem CID tem. No CID-10 não tem ainda, que é o CID oficial que a gente usa no Brasil, não tem elas descritas no CID-10. Então, são doenças que, na verdade, é um erro da imunidade inata. Sim. Né? E a pessoa que é caracterizada por períodos, geralmente, de crises e febris. A maioria das doenças autoinflamatórias, elas se caracterizam por febre recorrente ou febre periódica. Existem algumas doenças autoinflamatórias que não têm febre presente, mas a maioria tem.
Essa febre do Mediterrâneo justamente então, é uma isso que eu delas, disse. né? A primeira doença autoinflamatória descrita é a febre do Mediterrâneo, né? Que a gente tem pouquíssimo aqui no Brasil, porque é daquela região do Mediterrâneo. Ela foi a primeira doença autoinflamatória descrita e o gene implicado tem 20 anos, 20 e poucos anos que foi descrito o gene envolvido na febre do Mediterrâneo. Depois da febre do Mediterrâneo, começou a ser descrito várias e várias doenças e hoje a gente tem mais de 30 doenças autoinflamatórias já catalogadas, né? A mais frequente é aqui a PIFAPA, né? Que na verdade é uma sigla, PFAPA, né? Vamos explicar o que é ela direitinho. No próximo bloco, hoje conversamos sobre as doenças inflamatórias. Voltamos já. O tema da Opinião Pernambuco de hoje são as doenças inflamatórias. Para participar desta conversa, convidamos Geraldo Amorim, clínico nefrologista com foco em envelhecimento saudável. Zelina Barbosa, reumatologista infantil do IMIP. E Ana Carla Moura, imunologista também do IMIP. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar para a nossa conversa. Doutor Geraldo, qualquer órgão do corpo humano é inflamável, quer dizer, pode vir a sofrer um processo inflamatório? Isso, desde o cabelo, a unha até os órgãos internos podem sim sofrer processo inflamatório. Então, tanto processos agudos, como a gente falou, sim, processos que a gente identifica, o próprio paciente identifica, com aqueles sinais de calor, edema, há processos crônicos também, com a modificação do tipo de célula que está atuando, do tipo de resposta, como a colega falou, sim, que aquele processo se cronifique, ele se prolonga ao longo de semanas, meses e até anos. Um processo agudo, ele pode ser menos grave, aliás, mais grave do que um processo crônico ou não? O processo crônico sempre vai ser mais grave? Na verdade, o processo agudo, ele depende da intensidade. Sim. Por exemplo, se você tem uma lesão por arma de fogo, uma lesão que estraçalha um membro, aquilo tem uma gravidade porque vai pegar órgãos e profundidades maiores. Sim. E uma inflamação crônica também, ela pode se perdurar por muitos anos, silenciosa e sem aparentemente causar danos ao paciente e de repente exacerbar com risco de vida, sim, como uma crise de asma ou o aparecimento de uma artrite reumatoide, uma exacerbação mais importante, entendeu? Doutora Zelina, eu lhe interrompi no outro bloco, a gente estava falando de PIFAPA. Explica para a gente o que é a PIFAPA. É uma doença que só acomete crianças, não é isso? PIFAPA é uma doença autoinflamatória, né? Certo. Tipicamente uma doença autoinflamatória. Apesar da gente não ter ainda o gene, não sabe ainda qual é o gene envolvido, mas é uma doença autoinflamatória que é, como eu estava dizendo, uma sílaba. Sim. Né? PIFAPA, P-A, que PIFAPA. PIFAPA. É porque a gente fala PIFAPA, né? Sim. Mas é febre periódica, afta, faringite e adenite. E ela tem ela se apresenta como se fosse uma inflamação de garganta, não é pois isso? Pois é, ela se expressa igualzinho uma amidalite. Sim. E ela acomete principalmente crianças pequenas, entre 2 e 5 anos de idade, mas ela pode acometer outra faixa etária, mas principalmente ela começa nessa faixa etária. E é caracterizada por febre, dor de garganta, adenite, né? Os gânglios ficam inchados e aftas na boca, né? Sim. Então, não necessariamente tem que ter o quadro completo, mas certo, geralmente dor de garganta e febre sempre está presente. E muitas dessas amidalites que a mãe sim, chega dizendo, todo mês meu filho tem amidalite. Quem nunca ouviu uma mãe se queixar? Meu filho todo mês toma antibiótico porque tem amidalite.
Muitas dessas crianças não é amidalite. Sim. É uma pifapa, É uma né? pifapa. É uma E aí o pifapa. antibiótico não adianta de E o nada, porque não tem antibiótico infecção. não adianta de nada, porque não tem infecção. É uma doença autoinflamatória. O organismo Sim. provoca inflamação, que é da imunidade inata, e aí provoca febre, que dura 3 a 6 dias, dor de garganta, né, adenite. E aí começa a tomar um antibiótico. Como ela dura de 3 a 6 dias, ela vai melhorar mesmo, e aí parece que foi o Pensa que foi antibiótico. antibiótico. Né? E aí, muitas vezes, a mãe começa a desconfiar quando a mãe está todo mês tomando antibiótico, porque ela tem uma periodicidade, né? Sim. Tem criança que é a cada periódica, 30 né? dias, tem criança que a cada 2 meses, às vezes passa 40 dias, aí tem de novo. E aí a mãe começa a dizer, não, é muito antibiótico, eu não vou mais dar antibiótico. Aí, numa das crises, ela não dá antibiótico e a criança fica boa. E aí ela começa a desconfiar que não é o antibiótico que está melhorando, e de fato não é o antibiótico, né? E aí isso começou a se falar nos últimos 20 anos e mais recentemente nos últimos 10 anos, né? E a gente agora vê muitas mães, muitos médicos, né, nas emergências já fazendo diagnóstico de pifapa. Vamos voltar para ela daqui a pouquinho, porque eu quero falar também da asma, porque recentemente o Brasil perdeu uma figura pública, que foi a Fernanda Young, né, de asma. Sim. O que essa doença tem? Por que ela é tão difícil de controlar? O que ela tem também de inflamatória, doutora Ana Na Carla? verdade, assim, cada vez mais, eu, além de imunologista, né, do Serviço de Imunologia Clínica do IMIP, eu trabalho como alergologista no Hospital das Clínicas, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, trabalho no ambulatório de asma na quinta-feira à tarde. Então, fiz a pergunta para a pessoa assim. Acho que algumas coisas que precisam ser destacadas, né? Trabalho juntamente com o Dr. Manuel Sarinho. Então, uma das coisas que precisam ser destacadas, né? A questão de que muitas vezes é uma doença que ela é subdiagnosticada. Lembrar que quando chega no adolescente, no adulto jovem, muitas vezes é uma população que não busca o auxílio médico. Muitas vezes aqueles sintomas rapidamente pega uma bombinha, digamos assim, usa como sintoma de alívio, mas não faz um tratamento de manutenção. Por isso, quando a gente fala da inflamação crônica, não adianta muitas vezes você fazer só aquele medicamento que vai fazer o alívio da resposta inflamatória aguda, mas você precisa fazer um tratamento que vai diminuir aquela inflamação a longo prazo. Por isso que muitas vezes o que é realmente o tratamento base da asma é a corticoterapia, é o corticoide inalado. Existem outros medicamentos, existem outras possibilidades terapêuticas nos pacientes que têm quadros mais graves, mais difícil controle, mas essencialmente é o uso do corticoide inalatório. Então, acho que tem alguns fatores aí. Muitas vezes o paciente sabe que tem um diagnóstico, mas não procura auxílio médico, subestima a doença, acha que não pode matar, que isso é muito comum. O uso abusivo, muitas vezes, das medicações de alívio, que não exigem prescrição controlada médica. Então, muitas vezes chega na bancada da farmácia, um farmacêutico prescreve, e aí é um paciente que deixa de ser tratado no caso de Fernanda Young, eu até estava revendo, coloca-se que é uma doença que acompanha ela desde a infância. E atualmente a gente tem no cenário da asma uma série de opções terapêuticas bem mais modernas, de controle, né? Então acho que muitas vezes existe esse subestimar a doença, né? E é uma doença que é relativamente comum, não é relativamente, na verdade é bem prevalente na população, e aí muitas vezes não é tratada e diagnosticada adequadamente. Tem um fundo genético também, né? As doenças inflamatórias, pelo que eu estou entendendo, falou do sistema imunológico inato. Então, aí eu vou guardar essa perguntinha para a senhora e vou passar para o doutor Geraldo. Tem esse fundo imunológico aí, né? Mas o que é que a gente pode fazer no dia a dia para evitar inflamações? Um corpo obeso é um corpo inflamado? Extremamente inflamado. Existe um sinal clínico que eu trabalho com pacientes obesos também, em consultório. Quando você identifica no paciente aquela obesidade, principalmente abdominal, que é a obesidade central, que a gente chama, que é o excesso de gordura dentro dos órgãos internos, aquilo acende na gente um sinal de alerta, porque a gente sabe que aquele paciente, ele está ali, eu costumo dar um exemplo bem chulo, você está com essa barriga aí grande, é como se fosse um abscesso, que está ali inflamando por dentro, você não tem a percepção muitas vezes, mas essa inflamação crônica gerada por essa obesidade pode gerar doenças que vão desde o diabetes até um infarto, um quadro depressivo, um quadro demencial,
por essa inflamação crônica persistente decorrente desse tecido adiposo que está ali liberando continuamente ao longo de meses e anos essa série de substâncias inflamatórias. É o que a gente chama também, né, Geraldo? Cada vez mais tem se descrito fenótipos de asma no paciente obeso. Quer dizer, aquele paciente que não é um paciente teoricamente alérgico, mas que pela obesidade começa a apresentar sintomas de asma. E que às vezes só com a redução de peso, só com atividade física, consegue controlar a doença. Já então tem tudo a ver essa questão também com as doenças inflamatórias. O obeso ele é o protótipo que a gente chama de inflamação crônica subclínica ou inflamação silenciosa, que é essa inflamação persistente que hoje é responsável pela deflagração dessa epidemia das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que eu acabei de falar. Infarto, AVC, então, diabetes. Então tem a ver com isso também. Câncer também. Câncer, exatamente. Alergia, doença inflamatória. A gente sabe, por exemplo, que depressão é uma doença inflamatória. Você tem uma produção de substâncias que, inclusive, tem a participação da microbiota intestinal, onde a metabolização de aminoácidos que você ingere, como, por exemplo, o triptofano, que é responsável pela produção da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Quando você tem a obesidade e uma flora intestinal alterada, esse triptofano, ao invés de produzir serotonina, que é do bem-estar, produz o chamado ácido quinurênico, que é um neurotransmissor depressor do nosso humor. E isso vale também para as crianças, doutora Zelina? Esse mesmo processo aí que o doutor Geraldo está descrevendo, já as crianças também obesas têm mais? Tem mais. Hoje a gente vê que a obesidade é prevalente, independente da idade, né? Independente da idade, né? Um problema de saúde pública. Né? A obesidade, não só nos adultos, mas nas crianças também. E está ligado com várias e várias outras doenças, né? A obesidade. A obesidade, na verdade, é uma doença. É uma doença muito grave. É uma doença. Que se abraça com muitas outras doenças. Exatamente. E voltando para a PIFAPA, as outras doenças autoinflamatórias também normalmente seguem esse padrão de parecer que é uma inflamação, como a PIFAPA, a senhora explicou, na garganta. Elas parecem que estão inflamando algum órgão do corpo e fica aquela febre persistente, ou elas têm outras características além da febre? Como eu te falei, nós temos mais de 30 doenças autoinflamatórias já descritas. Né? As mais conhecidas, as mais frequentes, é a febre do Mediterrâneo, que foi a primeira, e a PIFAPA, porque ela é a que a gente tem maior incidência na população. Mas tem outra, tem TRAPS, tem a hiper-IgD, PAPA, tem várias outras doenças autoinflamatórias descritas, que são mais raras, mas que existem. Né? Lá no IMIP, eu tenho um ambulatório de doença autoinflamatória. Então, toda terça-feira de manhã, eu só atendo os pacientes com doença autoinflamatória, que vai desde o PIFAPA, que é uma doença autoinflamatória bem boazinha, bem facilzinha de tratar, até uma PAPA, que é uma doença autoinflamatória que não tem febre, porque a maioria tem febre, mas tem umas que não tem. E aí, que sintoma é? Fora a febre recorrente? Aí, cada fenótipo da doença, cada apresentação clínica vai depender da doença, né? Então, tem umas que é lesão cutânea, febre, outras é surdez e febre, outras é deformidades articulares, tem outras que é artrite. Então tem que estar atento, né? Tem que procurar um médico, né? Tem que procurar, porque cada uma tem a sua característica clínica, não é um padrão. Mas o que caracteriza, o que tornam ela o mesmo grupo é que todas são autoinflamatórias, mas a manifestação clínica é diferente entre elas, totalmente diferente. Doutora Zelina falou do IMIP, né, que atende às terças-feiras, né, isso, doutora Zelina, essas pessoas com doenças autoinflamatórias. E aí, hoje em dia se fala muito em fazer um mapa genético, não é, para saber. Bom, o Sistema Único de Saúde já faz isso. Como é que vocês fazem para reconhecer essas doenças, para tratar? Como é o dia a dia? Assim, Ana, na verdade, a gente trabalha em conjunto, né, no Serviço de Imunologia Clínica, Zelina com a parte de reumato. Trabalho na parte da imunologia com a doutora Paula Lira e a gente faz um atendimento desses pacientes que geralmente o que faz chamar atenção é alguma infecção recorrente. Então, muitas vezes, se a gente exclui as infecções imunodeficiências primárias, né, os erros inatos da imunidade que não são as autoinflamatórias,
geralmente nós que acompanhamos. Iselina fica com esses pacientes que fazem febre recorrente, que não se encaixam nesse quadro, né, de infecções ou de autoimunidade. A gente tem uma dificuldade imensa, isso ainda não é padronizado pelo SUS, né, essa questão do sequenciamento genético. E aí uma ferramenta bem importante, de fato, é a anamnese. Então, a gente tem que ouvir bem cuidadosamente a história clínica do paciente, como foi o padrão das infecções ou da inflamação, como é que aquele paciente se comporta, se tem alguma coisa que chama atenção no exame físico, né, as características cabelo, pele, os dentes, né, tem algo que chama atenção, o que é que faz melhorar o paciente, o que é que faz piorar. E aí a gente tenta... a alimentação que vai entrar aí também, né, doutor E aí a Geraldo? gente tenta colocar num padrão. Sim. Se a gente, muitas vezes, a gente tem algumas parcerias de pesquisa, então a gente consegue, às vezes, através de pesquisa dentro do SUS, né, fazer o sequenciamento genético. Não é todo paciente que tem indicação de sequenciamento genético. Sim. Acho que isso é importante relatar, tá? Porque são exames de alto custo, a gente já tem isso na rotina privada, mas é bem importante a indicação, saber como vai interpretar aquele exame genético. Então, a gente, no SUS, né, já está começando a ter alguns exames que já são autorizados, né, pelo rol da ANS, em parcerias com a Secretaria de Saúde. Então, depende do tipo da doença. De uma forma geral, não é a nossa rotina diária. Então, a gente precisa realmente da parceria de pesquisa. Zelina, por exemplo, nas doenças autoinflamatórias, conseguiu uma parceria, uma indústria, né, para conseguir esse sequenciamento desses pacientes, mas isso não é a rotina. E é um exame de alto custo. Então, acho que é mais importante do que a solicitação, do que realizar o exame, é ver a indicação, como vai ser interpretado e o que vai realmente modificar na terapêutica daquele paciente. Vamos para outro intervalo? A gente volta rápido hoje com as doenças inflamatórias. Estamos de volta com nossa conversa sobre as doenças inflamatórias, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados: Geraldo Amorim, clínico, nefrologista com foco em envelhecimento saudável; Zelina Barbosa, reumatologista infantil do IMIP; e também Ana Carla Moura, imunologista do IMIP. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Impacto do estilo de vida. Vamos revisar isso também, de uma maneira geral agora. Já falou da obesidade. E o que mais, doutor Geraldo, a gente pode fazer para tentar prevenir ou pelo menos minimizar, né, essas doenças inflamatórias crônicas? Exato. A gente estava falando aqui de genética, né? Quando a gente fala de genética, a gente está falando de herança familiar. Eu tenho essa doença X, o diabetes, porque meu pai e minha mãe tiveram. Eu tenho essa obesidade porque a minha família são todos obesos. A gente hoje sai um pouco dessa determinação da família em cima da gente com relação às doenças para o que a gente estava comentando aqui de epigenética, que é a capacidade que a gente tem de modular a resposta dos nossos genes para que a gente promova saúde ou doença. Aí é que o estilo de vida, ele tem esse impacto sobre os nossos genes para promover saúde ou doença. Se a gente fosse pegar uma pizza, por exemplo, e dividir essa pizza na nossa capacidade de viver muito e com saúde, a gente teria nessa pizza, a maior parte dela, o impacto seria o estilo de vida. 60% da nossa saúde depende do nosso estilo de vida. Prática de exercício físico regular, alimentação equilibrada, equilíbrio hormonal, emocional. 20% só teria um impacto genético, aquilo que a gente herda da nossa família. 15% dessa pizza seria aquela questão da poluição ambiental e de coisas que a gente não tem controle, que vem do ambiente externo. E 5% seria o acesso a serviços de saúde pública especializados. Por exemplo, a gente fazer exames de alta complexidade, ressonâncias e afins, uma vez por ano. 5% só desse acesso a esses exames complexos teria um impacto na nossa sobrevida e, consequentemente, nesse processo inflamatório crônico que hoje nos adoece com essas doenças que a gente acabou de citar, diabetes, câncer, infarto. Então, mesmo para quem já tem uma doença crônica instalada, o estilo de vida vai ser importante. Fundamental para tratamento e prevenção. Acho que é importante destacar, né, só complementando, sim, claro, que o ser humano nasceu para saúde Isto. e não para doença. Seja ela uma doença
aguda, uma doença Adquirida crônica, ou... adquirida. O processo é de saúde. O ser humano ele vai evoluindo para um processo de saúde, que é exatamente o que a gente tem visto, o inverso. Né? A gente tem visto essas doenças crônicas, não transmissíveis, né? A obesidade, doença inflamatória, doenças alérgicas, e aí chama a atenção. E por isso começou a se estudar tanto esse papel da epigenética, na interferência e o que é que está relacionado realmente ao processo do adoecer. E existem 2 tipos de anti-inflamatórios, não é isso, doutora Zelina? Me explique, por favor, qual a diferença entre um e outro. Então, a gente está falando de doença inflamatória, né? E como é que a gente tratar? Com anti-inflamatório, né? Né? Com anti-inflamatório, controlar a inflamação. E aí existem os anti-inflamatórios do grupo hormonal, que são os corticoides, que todo mundo tem pavor, né? E tem os anti-inflamatórios não hormonais ou não esteroidais, que são os anti-inflamatórios que dá um nome aí, ibuprofeno, né? Não esteroidais, não esteroidais, né? Que diclofenaco, que a população conhece, né? Todos eles têm que ter indicação. Né? Você não pode tomar anti-inflamatório de forma alguma sem prescrição médica, porque eles têm efeitos colaterais graves e muitas vezes inaceitáveis, que tem que ser monitorado. Então, eu digo sempre, o corticosteroide, o corticoide, eu acho, é o melhor remédio que já se inventou. O problema é que ele é cheio de efeito colateral. Sim. O corticoide sem efeito colateral era o prêmio Nobel. Era o prêmio Nobel, porque ele é muito bom. Ele salva muitas vidas, agora quando bem indicado. Quando bem indicado, ele é um medicamento salvador de vida. Por que se fala tanto dos perigos de tomar corticoide por muito tempo? Que implicação tem para o organismo? Os efeitos colaterais que vêm junto dele, que são efeitos colaterais diversos e muitas vezes inadmissíveis, né? Então, obesidade, né? Perda de massa óssea. Perda de massa óssea, que é a osteoporose, catarata, perda de imunidade, glicemia, linfopenia, né? Diminui a imunidade também. E aí a pessoa fica favorável a ter mais infecção. E aí é isso que eu ia perguntar. Você toma corticoide para melhorar de um processo inflamatório, mas aí diminui a imunidade, doutora Ana Carla? Sim. E aí muito tempo ele diminui. O paciente que precisa tomar. Por isso que muitas vezes a gente tem que saber fazer um diagnóstico correto dos nossos pacientes, né? Foi comentado no bloco anterior a questão da dificuldade, quais seriam os marcadores. Acho que hoje em dia o que se busca muito na medicina são os biomarcadores. Quais são aqueles marcadores que me fazem pensar, isso aqui é uma infecção, isso aqui é uma inflamação, isso aqui é uma doença alérgica. E aí, às vezes, a gente não tem isso tão claramente definido, mas isso é uma busca da medicina atual. A medicina de precisão, a medicina personalizada. Então, a gente tem que buscar esse diagnóstico, lembrar dos efeitos colaterais, então, cada vez mais, né? Na própria asma é um exemplo, corticoides de uma dose um pouco mais reduzida, não necessariamente com doses tão altas, outras terapias que vão poder ser colocadas junto e o uso muito criterioso do corticoide oral ou da pulsoterapia realmente em situações indicadas para evitar os efeitos colaterais. Só um pouquinho falando. E os anti-inflamatórios não hormonais, que não são os corticoides, que são os ibuprofeno, o diclofenaco, eles também têm efeitos colaterais graves, né? Também não pode tomar sem prescrição. Não pode tomar de forma nenhuma sem prescrição médica, né? Efeito renal, gastrointestinal, entre outros. Cardiovasculares, que não pode tomar sem prescrição médica. Então, assim, tem que ter muito rigor. Mas o corticoide é muito fácil acesso, né, à população. Isso, todos principalmente eles, a população no interior. É de qualquer situação, inflamação, infecção, vai na emergência, é um corticoide injetável. E às vezes você diz assim, a minha filha melhorou com corticoide, esse remedinho aqui. Aí, é porque melhora mesmo, né? Mas melhora, tem que ter melhora, mas depois vem o efeito rebote, né? Exato. Doutor Geraldo, e as dietas anti-inflamatórias? Funcionam? E, rapidamente, como é que seria uma dieta anti-inflamatória? Eu só vou dizer para você uma frase. Tem uma frase hipocrática que diz que a gente tem que fazer do alimento o nosso remédio, né? E tem outra frase nutricional que diz assim, a gente é o que a gente come, mas, na verdade, a gente é o que as nossas bactérias intestinais comem.
Quando a gente alimenta essas bactérias com alimentos de qualidade, alimentos anti-inflamatórios, a gente vai levar o que a gente falou aqui, de tolerância imunológica, que vai minimizar essa inflamação crônica, que vai minimizar o aparecimento dessas doenças que foram aqui relatadas. Então, o alimento anti-inflamatório é o alimento que você compra lá na feira livre. São as verduras, as frutas, as carnes magras, a manteiga. Leite? Leite é uma polêmica. Por quê? Isso. O leite de hoje é um leite de má qualidade, tem muita coisa misturada nesse leite industrializado. E a gente tem, por exemplo, do leite a caseína. A caseína é uma proteína do leite que é de difícil digestão e que é uma proteína inflamatória. E que faz com que o nosso intestino ele perca a capacidade de ter barreira para a passagem de substâncias tóxicas. Ele pode se tornar um intestino permeável à passagem de substâncias tóxicas e pode, inclusive, deflagrar um processo inflamatório crônico que gera rinite, que gera asma. E aí já está ligado então, com... o leite, nessas situações, ele participa daquele grupo que a gente chama, tem que fazer a exclusão desses alimentos. Farináceos de trigo, que leite, é farinha branca, farinha branca, em Pela geral. qualidade também, né? Que a qualidade da nossa farinha também não é boa. Não né? é boa. A gente tem, por exemplo, na nefrologia, as doenças inflamatórias como as nefrites. A nefrite por IgA, que é um tipo de nefrite, inflamação renal, onde a gente já tem algumas evidências de recomendação de realmente tirar os alimentos com glúten da dieta, porque o glúten ele gera esse aumento da permeabilidade do intestino, essa perda de tolerância imunológica, gerando anticorpos que vão lá inflamar o seu rim. Então, o intestino é a grande chave da Olha, sua o opinião. intestino, a gente não tem como falar de saúde hoje, de prevenção, sem falar de modulação do intestino e de alimentação saudável para manter o intestino e essa microbiota saudável. Agora a gente está chegando no finalzinho e tem algumas perguntas. E vamos tentar ver se a gente consegue responder rapidamente a quem falou. Socorro Farias, de Beberibe, queria saber se a uveíte, eu acho, é uma doença autoimune e se tem tratamento. É uma doença socorro, é socorro, né? Isso. Socorro, uveíte é uma doença inflamatória, pode ser autoimune, pode ser uma inflamação por algum agente infeccioso, como tuberculose, que pode dar uma uveíte. Sim. Então, tem que ver a causa da sua uveíte. Ela pode ser autoimune, mas pode ser uma secundária a uma doença infecciosa. Para doutor Geraldo, minha mãe tem 93 anos, teve pneumonia 3 vezes. O que fazer para ela não ter mais, doutor Geraldo, pneumonia? Ela precisa passar por uma boa avaliação médica e por uma boa avaliação de uma equipe multiprofissional, para ver como é que está o status dela de saúde em relação a níveis de anemia, níveis inflamatórios, composição corporal. A gente sabe hoje que, por exemplo, manter uma boa massa muscular é super importante para você manter vitalidade e saúde, entendeu? Então, tem que passar por uma avaliação clínica, onde a gente contemple também a saúde intestinal, a questão de imunidade, questão de composição corporal, entendeu? Sim. Agora, ela já pode melhorar a alimentação, é da vozinha dela, né? Não, Da Da mãe. mãe. Melhorar a alimentação da mãe, fazendo esses alimentos mais naturais, alimentos Certo. onde a gente descasca mais e a gente desembrulha menos. Ela vai lá na feira e adquire aqueles alimentos que ela está acertando na alimentação da mãe. Danilo Lourenço, da Vila Popular de Olinda. Minha esposa teve chikungunya e foi para um reumatologista para tratar a dor da doença. Ele receitou Relquinol, porém, ao ver os efeitos e colaterais e precauções para o uso, minha esposa ficou receosa. Gostaria de saber se esse medicamento é realmente indicado. Qual seria o melhor tratamento? A hidroxicloroquina é um anti-inflamatório de ação lenta e ele é indicado para o paciente com chikungunya. E ele é um medicamento muito seguro, né? Pode usar, desde que seja monitorado pelo médico, pode usar com tranquilidade. Larissa Borges, não fala o bairro, quer saber de doutora Ana Carla se o gelo é o melhor anti-inflamatório que existe. Não, de forma alguma, porque o próprio frio também está relacionado a uma resposta inflamatória. A gente tem, inclusive, padrões de doenças autoinflamatórias que são induzidas pelo frio, induzidas pelo contato com o gelo. Acho que uma mensagem que a gente quer deixar bem clara, que, de uma forma geral, é um equilíbrio. É a tolerância imunológica, né? E que quanto mais precoce a gente tentar buscar essa tolerância, porque muitas vezes, quando já tem a doença instalada, fica mais difícil essa reversão dessa resposta inflamatória crônica, dos danos, das sequelas. É tentar não deixar ela se instalar, né? Exato. Gostaria de saber, Rafaela, de Casa Forte, gostaria de saber um bom probiótico natural para ser consumido diariamente. Sabe, um probiótico natural não, mas eu vou falar de uma boa fibra prebiótica que vem a chamada biomassa de banana verde. A banana verde ela é rica na casca dela em inulina,
que serve de comidinha para as bactérias intestinais produzirem boas substâncias que geram tolerância imunológica, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, ela pega aí na internet uma receitinha de biomassa de banana verde que ela pode fazer em casa e utilizar aí 3 vezes por dia na alimentação. Vai dar uma excelente modulação intestinal para ela. TGPO, Nathalie Rosa, como equilibrar hábitos saudáveis para evitar doenças inflamatórias? Eu acho que isso o doutor Geraldo respondeu bem aqui, né? Se ele for sedentário, vamos fazer o seguinte, comece a priori caminhando 5 vezes por semana, a passos rápidos, 30 minutos, 5 vezes por semana. Já vai começar a ter aquele gasto calórico mínimo do sedentário. E depois ele vai para uma avaliação médica para fazer outros exames cardiológicos e ver a aptidão dele para fazer a atividade física e depois procurar no serviço público ou particular uma boa nutricionista, depois um bom profissional de educação física para que ele tenha toda essa equipe multiprofissional na parte da dieta, na parte da atividade física e ele vai ter uma boa resposta assim, de saúde. José Carlos, de Casa Amarela. Já que existem remédios com problemas de uso, por que as medicações receitam caixas, eu acho que é médicos, receitam caixas e não quantidades necessárias? Acho que ele está querendo dizer que, por que não, pelo que eu entendi aqui, porque não coloca 12 comprimidos? Na verdade, isso é um problema da indústria. Sim, né? Eles formulam a medicação com uma quantidade X que geralmente não corresponde ao que a gente prescreve no dia a dia. Infelizmente, a gente não tem acesso, aí como os americanos, eles produzem a medicação na quantidade própria para você, né? Ou manipula, ou para a própria farmácia. Infelizmente, meu amigo, a gente não tem prescrição médica. Cumprir a prescrição médica. Muitas vezes a gente explica, entrega a receita e às vezes o paciente, ele muitas vezes não percebe. Tem que tomar tantos dias, tantas vezes ao dia. Isso é importante também. Demais. Agora a gente está quase no finalzinho. Eu queria rapidamente, finalzinho mesmo, um minutinho, uma consideração final de vocês, rápida. Cuidem do estilo de vida, façam atividade física, se alimentem bem para buscar essa tolerância intestinal que vai ajudar muito na prevenção e tratamento da inflamação crônica. Doutora Zelina. Gostaria de orientar para evitar a automedicação, que a gente tem visto tanto anti-inflamatórios sendo usados de forma inapropriada. Então, quando seu filho estiver doente, ou você mesmo, procure um médico para se prescrever o que for necessário. Esse recado para os pais é importantíssimo. Demais. Doutora Ana Carla. Acho que é importante diferenciar, né? O que são as doenças autoinflamatórias, o que são os processos infecciosos, o que são os processos alérgicos. Muitas vezes isso aí fica um pouco confuso para o paciente. Então, buscar um médico de referência, tentar buscar avaliar esses sintomas, prestar atenção naquilo que é febre recorrente, uma dor articular ou algo que não é dentro do padrão habitual, para a gente também pensar nessas doenças autoinflamatórias, né? Que são doenças raras, relativamente raras, mas que a gente cada vez mais vem sendo diagnosticadas e descritas, e isso é super importante para a gente chegar num diagnóstico mais acurado e buscar o sequenciamento genético também nesses casos desses pacientes. E temos no serviço público, né? Disponível. Exato. Tem, todos os pacientes podem ser atendidos no serviço público. Exato. Muito obrigada hoje pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Nós agradecemos também. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.